estamos começando Mulheres Extraordinárias, né? Aqui nosso encontro semanal, todo sábado às 9h30 na TV Ponta Negra. E agora eu tenho a honra de receber Heloísa Corrêa. Ela é corretora de imóveis. Já nos encontramos, nos conhecemos inclusive aqui no auditório, né, Heloísa, do Mulheres Extraordinárias. E hoje eu tenho o prazer de recebê-la aqui para ser entrevistada. Muito bom dia. Bom dia, Rose. Eu que agradeço pelo convite. Estar aqui diante de tantas mulheres, né, extraordinárias e estar de frente para uma mulher a qual eu admiro tanto. Ai, gente, obrigada. Eu fico tão feliz assim. A gente às vezes tem dificuldade de receber elogios, né? Então, o maior exercício que eu faço aqui, inclusive, é agradecer os elogios que eu recebo, porque eu sei também o quanto foi desafiador para mim estar aqui diante das câmeras, né? Depois de tantos anos, eu ter aceitado esse convite de vir para frente das câmeras. Então, eu agradeço o seu carinho, né, comigo. E a gente queria conversar um pouquinho sobre a sua vida. Você é do ramo de imobiliária, você tem uma imobiliária junto com seu esposo, é isso? Isso. Inclusive, como a gente está falando de um programa, né, de mulheres extraordinárias, eu quero linkar aqui que, apesar de eu estar sendo convidada como uma dessas mulheres, eu tenho um homem extraordinário ao meu lado, né? E como a empresa é familiar, meu filho também já está tocando no ramo imobiliário conosco, despertou, foi algo que ele vivenciou, ele cresceu nesse universo e até eu entrar nessa área imobiliária, não tive pretensão, não foi nenhum desejo. Eu, quando era criança, eu não dizia que ia ser corretora de imóveis. E é propósito, né? A minha formação é jurídica e no meu último ano de direito eu decidi pedir demissão do trabalho que eu tinha, que era CLT, com muito orgulho, que foi uma porta que foi aberta para mim, tanto quanto pessoa, quanto profissional. Eu trabalhei em um sindicato da área de saúde, eu administrava esse sindicato, eu entrei lá como secretária e galguei carreira. E no último ano eu decidi pedir demissão para me dedicar à minha faculdade. Foi algo assim realmente bem impactante, né, para a empresa. E como eu já tinha um filho pequeno, trabalhava 2 expedientes à noite na faculdade, era muito desafiador para mim, era muito elétrico, mas quando eu pedi demissão me sobrou muito tempo. E nesse tempo, que foi sobrando bastante tempo, eu ficava procurando o que fazer. Eu sempre procurei ocupar a minha mente. E por mais que eu estudasse, por mais que eu desse aquele legado do meu propósito, que eu tinha uma pretensão com os meus estudos, em formar um escritório, eu já tinha os sócios, já estava tudo muito estruturado, me sobrava tempo. E aí eu liguei para minha irmã já era corretora de imóveis, ela caiu nesse mercado imobiliário por uma necessidade, e ela me fazia convites para que eu visitasse ela no trabalho. E o trabalho dela era um stand na beira da BR. Imagina, eu de um sindicato da área médica, eu vim de família simples, sou uma pessoa simples, mas eu deixar de estar estudando, que era a minha dedicação, para ir para esse stand. Tipo assim, se as pessoas me virem, né, aqui, passarem do carro e me virem assim, né? Nunca aqui, me importei com isso. Isso que é importante, Nunca né? me importei e todas as vezes que eu ia para lá eu me arrumava, eu ia cheirosa e mesmo que passasse os carros e levantasse poeira. Eu nunca me importei com o que falassem, com o que pensassem, porque é natural, né? O ser humano, ele fala e ele pensa. Inclusive, qualquer tipo de trabalho, né, é digno, qualquer tipo de trabalho é digno. E é muito Mas, assim, natural o eu julgamento. até queria perguntar uma coisa para você, porque a gente fala corretor de imóveis, assim, corretor de imóveis eu ligo a sonho, porque todo mundo sonha em ter a sua casa própria, né? Esse é um dos sonhos assim mais desejados pelas pessoas, acredito eu, porque a pessoa que vive de aluguel, né, às vezes está lá, tipo assim, todo mês você pagou, já tá devendo novamente. E até mesmo quando uma família, né, uma família vai crescer, um casal vai ter um filho, precisa mudar, né, porque precisa expandir o tamanho da casa. Então, assim, ser um corretor de imóveis é lidar com esses desejos e com esses sonhos. Como é que você vê, né, isso que eu estou colocando para você? Eu vou até citar uma frase que eu repito muito, né, para os meus colaboradores, e meu filho brinca muito com isso comigo, que eu falo que eu sou corretora de imóveis full time, da hora que meu olho abre até a hora que meu olho fecha.
eu vivo esse propósito. Então isso mostra que você tem prazer, né? Muito. Eu respiro esse propósito, né? Afinal de contas, eu não decidi ser corretora de imóveis nem por transição de carreira, nada contra, eu acho isso louvável, mas nem porque não deu certo em absolutamente nada. Porque eu já trabalhei em muita coisa, eu já fui vendedora, eu já vendi ração, eu já fui motorista de transporte escolar. E para ser motorista de transporte escolar, tinha que tirar a carteira D. O curso para tirar a carteira D é totalmente, hoje mudou um pouco, né? Mas na época era totalmente masculino. Então, de uma sala de 100 homens, tinham 2 mulheres, uma faltava muito, a outra era eu. Foi muito desafiador, né? Mas, assim, tudo que eu já fiz na minha vida... O ramo de imobiliária também, de corretor, ainda é um ambiente muito masculino? Muito. Porque eu tenho uma percepção que ele é bem mais masculino do que, né? Tem muito mais homens do que mulheres. Muito. É desafiador também, já está mudando bastante. Hoje tem muitos nomes no mercado imobiliário femininos, né? E é algo que, trazendo de propósito, e quando eu falei de ser full-time como corretora, trazendo com um propósito, a família cresce, a família toma um outro destino porque os filhos casam, a família diminui e desde o tempo das cavernas precisamos de um lar. Então, é algo que não para, é muito cíclico. Apesar de ser um ramo que realmente era muito masculino, as mulheres, depois com o advento da internet, desenvolvendo as redes sociais, o número é maior. Os homens foram chegando um pouco depois, né? Então, a mentalidade feminina para o ramo imobiliário, ela teve uma crescente muito boa, principalmente pela questão da sensibilidade. Eu costumo dizer que eu tenho uma dupla perfeita, que é o meu marido. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque diz assim, né? Falam-se as más línguas, assim, né? Que é a mulher que decide, na hora que vai olhar um imóvel, não sei o quê, que você tem que convencer a mulher a comprar ou a mulher a alugar. Isso é verdade? Sim, o poder da decisão é muito alto, né? Em ser da mulher. Seja porque o marido lhe dá essa oportunidade, ou seja porque ele não quer ouvir blá, blá, blá o resto da vida. Isso é verdade. Mas, assim, eu costumo trabalhar na minha área de uma forma a qual eu fui chamada. Eu entendo que eu recebi um chamado, afinal de contas, eu poderia estar em audiências, né? Eu sou mediadora também, sou conciliadora, então eu poderia estar galgando esse lado da área jurídica. E faço, mas dentro do meu escritório imobiliário, que inclusive funciona dentro do Shopping Cidade Jardim, full time, assim como Heloísa, né? Porque de 9 da manhã às 9 da noite, é sábado, domingo, feriado. Então a gente vive realmente esse propósito. É o primeiro escritório imobiliário dentro de um shopping, pelo menos no Rio Grande do Norte. E que funciona assim, o dia inteiro? O horário do shopping. O horário do shopping. O shopping abriu, estamos lá. Por isso que eu digo que assim, a gente precisa ter conexão, né? Ter um time, ter uma rede de apoio e entender que sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. E até vai, mas é muito mais penoso, é muito mais doloroso, é muito mais pesado. Então, se a gente tiver com quem compartilhar nossas dores, nossas vitórias também, a gente terá uma plateia maior para compartilhar. Muitas vezes, quando eu vou atender algum cliente, que a maioria das visitas quem marca não sou eu não sei a história daquele cliente que eu vou atender. E é tão frenético, né, que as meninas fazem a triagem e marcam, e muitas vezes quando eu chego lá, aquele cliente diz, nossa, é a própria, foi você que veio. E eu digo, eu preciso primeiro entender a sua necessidade. E aí não interessa o que esse cliente vai comprar. O nosso foco é o médio e alto padrão, mas eu amo trabalhar com Minha Casa Minha Vida, porque o nosso propósito é realizar sonhos. E lá atrás, quando eu comprei o primeiro imóvel, eu gostaria até de falar isso aqui, porque até para a gente descontrair, eu comprei o meu primeiro imóvel, eu não imaginava que eu ia conseguir, e quando eu consegui esse financiamento, eu descobri que eu tinha que pagar impostos. Eu não sabia. Eu comprei meu primeiro imóvel muito jovem, com aquela pretensão de ter o meu, e o barulho quem ia fazer era eu, ia acordar com som alto, minha mãe não ia poder falar nada, né? E eu descobri que tinha impostos, porque eu comprei diretamente a um proprietário, eu não tive um profissional assessorando isso. Então eu fiquei louca, vou fazer um empréstimo. Porque você teve um custo adicional que você não imaginava. Exato, que teria. Ninguém me informou, porque eu não fui assessorada por um profissional, né? O vendedor, ele queria vender. Então, depois que ele vendeu, ele disse, vamos para o cartório? Eu fazer o quê? Assinar os documentos? Ele disse, não, tem os impostos e tal. E aí eu me deparei com um imposto a mais, que é um imposto que é advento da União,
que é um imposto que ele não é inserido para todos os imóveis, para todos os campos geográficos onde aquele imóvel está localizado. E eu passei o maior vexame da minha vida, que foi ligar para um setor para falar com o laudêmio. E quem me atendeu disse, tá bom, seu laudêmio está aqui de tal hora, pode vir. E eu fui falar com o seu laudêmio, né? Me arrumei toda. Chego para falar com o seu laudêmio, não sei se você conhece. O seu laudêmio já ouviu falar? É um imposto que tem que ser pago, né? Um imposto, minha gente. E quando eu cheguei lá, me levaram para a sala do seu laudêmio. Veja o vexame que se fosse no tempo de hoje, né? Me levaram para a sala do seu laudêmio, disse, seu laudêmio, cadê seu laudêmio? E começaram a rir. Então, assim, na minha época Olha, eu ficaria conversando com você aqui durante horas, mas eu queria que você escolhesse uma carta, né? Aí, assim, eu sempre fico muito encantada quando eu converso com mulheres entusiasmadas, né? Quando elas falam do que elas fazem com entusiasmo, né? Porque demonstra o quanto você faz com compromisso, né? Aquilo que você realiza. Eu queria agora que você pudesse escolher uma cartinha aí, né? Que possa trazer alguma mensagem interessante para você e para as mulheres e homens também que estão nos assistindo nesse momento, porque a gente aqui, quando a gente fala mulheres extraordinárias, jamais, eu não acredito no mundo de exclusão, né? Eu acredito num mundo de inclusão e os homens estão incluídos, né? No mundo das mulheres. Então aí quando a gente vê, eu fico muito feliz de ver, né? Quando eu escuto a história de uma mulher empreendedora que tem apoio. Porque você precisa entender que as mulheres não estão sozinhas, não são todas as mulheres que têm históricos, né, de homens que não são legais, que homens, essa coisa. Eu tenho 3 mulheres como filhas, né? Eu sempre falo assim, porque homem é assim, não pode acreditar que homem é assim e ter sempre um traço negativo, né? Então é muito importante a gente falar aqui também, trazer histórias de mulheres de sucesso que sim, são apoiadas pelos seus companheiros. E vale lembrar também, Rose, que quando a gente fala em ter sucesso, né? O que é ter sucesso para você? Então, é muito particular, é muito pessoal. Eu vejo pessoas tendo sucesso com tão pouco e sendo muito feliz. Então, não precisa de tanto para você ser feliz ou para ter sucesso. Mas eu costumo dizer assim que a gente precisa abrir a boca foi feita para falar. E a gente precisa buscar parcerias, né? Estamos aqui com esse propósito, buscar parcerias, ir lá e falar para o seu parceiro, olha, você topa ser meu parceiro? Eu aqui, por exemplo, estou vestida de mania de perfeição, com a Sol Bijus, inclusive, que mandou um mimo lindo para você, mandou um presente para você, escolheu com tanto carinho. Ai, obrigada. E eu acho que assim, vale a pena você abrir, porque foi feito todo um levantamento para que realmente fosse uma peça. Nossa, olha só. Que seja do seu gosto. E antes de abrir essa carta, de escolher essa carta, eu queria deixar até assim, abrir para a plateia, que quando a gente pensa na gente, é muito melhor a gente avançar antes pensando no outro. Sobre a carta, Rose, eu fiquei tão ansiosa por essa carta. Foi, então pronto. Eu tô vendo que ela tá segurando esse... Eu tô segurando esse bolinho de carta ali. Apesar da ansiedade, o controle dessa ansiedade me trouxe com a experiência que eu tenho de vida, né? Eu falei que eu tenho um filho de 27 anos, não façam as contas, por favor. Fui mãe muito jovem, mas o tempo ele é certo para todas as coisas. Então vamos ver que carta vai sair. E aí, vamos lá. Você quer que eu leia para você? Uau, ou você lê? Eu já li quase tudo. Felicidade é escolher a coragem ao invés do comodismo e colocar em prática o que é falado. Nossa, como é que você recebe essa carta? Essas suas cartas, né? Felicidade, para mim, eu entendo felicidade e amor como decisão. Eu decido ser feliz todos os dias. E aí, se esse dia amanhece chovendo, eu aproveito com a chuva, tá? Se eu choro, eu enxugo as lágrimas. Fácil não é, tá? Mas eu enxugo as lágrimas e vamos cumprir as nossas missões, né? E felicidade e amor como decisão, eu decido sempre. A carta realmente, ela sempre fala muito da pessoa que tira. Tem algum imã nessa carta, com essa cadeira? Minha linda, muito obrigada pela sua participação aqui, né, no Mulheres Extraordinárias. E a gente vai para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta no Mulheres Extraordinárias e eu recebo agora Kali dos Anjos. Ela é empresária do ramo de cosmética, né? Inclusive cosmética vegana, né? Isso, Kali? Isso mesmo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Me sinto presenteada pelo universo de estar aqui nessa poltrona tão especial. Eu vi tantas mulheres extraordinárias sendo entrevistadas aqui, então eu fico muito feliz de poder lhe entrevistar, né? Eu lhe vi aqui em alguns programas, né, no auditório. Por isso que eu falo essa coisa da importância da pessoa vir participar, porque a gente tem uma proximidade maior, a gente tem condição de conhecer histórias legais. Inclusive, na última gravação, a gente ficou tomando um cafezinho lá embaixo, conhecendo um pouco da sua história. E hoje você está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, né, por você ter aceitado esse convite. Você não é de Natal. Não. Você tem um sotaque... você me falou de onde é, mas eu não me lembro, né? Você é de que cidade, Kali? Conceição do Araguaia, no Pará. No Pará. O que fez você sair lá do Pará e hoje morar em Natal e ser empresária sediada aqui na nossa cidade? Na verdade, eu não estava no Pará quando eu decidi vir para Natal, né? Foi no meio da pandemia, eu estava morando em Goiânia com a minha filha. Tenho uma filha de 16 anos. E minha mãe mora no Pará, meu pai também, e minha irmã mora aqui em Natal. E aí, nesse momento que a gente passou, terrível da pandemia, a gente teve uma virada de chave na nossa cabeça, minha, da minha irmã e da minha mãe, de que se acontecesse alguma coisa, estava cada uma no estado, como que a gente ia se acolher, se ajudar, sendo que naquela época a gente nem sabia como que ia ser, né? E foi esse clique que me fez decidir vir para Natal. E hoje aqui a sua irmã morava em Natal e você veio também por esse desejo da proximidade familiar. Isso. E seus pais continuam no Pará? Meus pais são separados, minha mãe continua lá, a intenção dela é vir, né, vender algumas coisas e depois vir para cá. E como surgiu a história do ramo de cosmética? Eu sei que queria que você falasse, inclusive, um pouco até dessa linha, né, que você trabalha. Hoje a gente fala muito dessa coisa da toxicidade, né, até das maquiagens que são usadas. As pessoas a mulher usa muito maquiagem, a gente usa diariamente, né, em televisão, então a gente usa maquiagem todos os dias. Existe uma busca hoje maior, né, por essa questão de produtos veganos não testados em animais? Sim, o mercado vegano ele já vem em alta, mas é um pouco confundido o mercado vegano com o mercado de beleza limpa. Não quer dizer que o produto seja vegano, ele é um produto sem metais pesados ou outras substâncias tóxicas, né, para o organismo. E essa história de começar nessa área da beleza vem de muito cedo. Eu sempre fui aquela da família que quebrava o galho de todo mundo. Quando maquiava para ir para a festa, é? Isso, quando tinha formatura, eu maquiava todo mundo. Sempre gostei muito de servir. E eu vim descobrir que era nessa direção que eu tinha que caminhar, né? Nessa época de faculdade, eu fui para Goiânia para fazer faculdade, comecei a fazer biologia, fui muito nova, eu terminei o ensino médio com 15 anos. Eu achava que isso era uma vantagem, na verdade eu vi que não era, porque... Não sabia bem para onde queria ir, né? Eu fui numa área que não me identifiquei, tanto que eu nunca exercia. E fui mãe muito nova, eu estava no primeiro período da faculdade quando eu engravidei, e aí foi quando eu tive que começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar no shopping, logo depois eu comecei a trabalhar efetivamente como maquiadora, né? Numa marca super conhecida aí no mundo afora. Sim. E aí quando você veio para Natal, você já trabalhava com a questão de venda, né? De ser empresária do ramo de cosmética? Já tinha trabalhado, mas estava afastada. Eu estava nessa procura de um propósito, sabe? A gente nunca, pelo menos comigo, a gente não via falar sobre propósito, escolher uma profissão baseado num propósito de vida. E na pandemia tudo começou a fazer esse mais questionamento, sentido, né? Sabe? Qual seria o meu propósito, com o que eu vou trabalhar? E nessa mudança para Natal, eu vim sabendo que eu ia trabalhar, porque eu nunca tive preguiça e nem medo de trabalhar com vendas, né? Eu já sabia que eu gostava disso. E aí eu vim para o trabalho tradicional, trabalhar com moda, e foi quando eu conheci o meu namorado e ele sempre me incentivou a abrir algo que eu gostasse. E foi aí quando eu comecei essa autorreflexão de entender o que eu gostaria de trabalhar, o que faria sentido para mim,
qual seria o diferencial na vida das minhas clientes, que eu sempre gostei desse atendimento mais personalizado, sabe? Sim. E assim, hoje quando a gente fala de propósito, assim, muitas pessoas não têm a condição, né, de trabalhar com o que elas se identificam. Muitas vezes a pessoa tem que trabalhar porque ela precisa sustentar a família, porque ela tem que, né, botar o dinheiro em casa e tudo. Mas eu concordo que, como você falou, na época da pandemia, né, muitas pessoas, inclusive a dor provocou mudanças. Né? Então, muita gente que tinha lá seu emprego no CLT se viu desempregada, né? Se viu sem ter condição de colocar renda em casa. E aí, internamente, pensou, né? Se ligou quantas pessoas, por exemplo, pegaram um hobby, pessoas que cozinhavam muito bem, que faziam bolos maravilhosos, que faziam coisas maravilhosas em casa, trabalhos manuais, e nunca colocaram isso como prioridade. Algo que realmente tinha sentido, que tinha propósito para a pessoa, ele nunca se imaginou trabalhando, né? E a pandemia veio, colocou tudo de cabeça para baixo, e aí as pessoas que prezavam muito por segurança, muita segurança, às vezes a pessoa não ia para o que ela queria, o que ela tinha propósito, o que ela desejava, o que ela gostava, porque primeiro estava a segurança. Né? A sociedade ou até a família impunha para a gente que trabalho de verdade não é o que a gente gosta, e sim o que todo mundo achava que fosse. Meu pai queria que eu seguisse na advocacia ou medicina, e eu optei por biologia porque depois eu ia aproveitar a matéria para fazer veterinária, que era outra profissão que ele acreditava ser profissão de verdade, assim, sabe? E eu sabia que eu não gostava, eu sempre tive essa veia artística, sabe? Muitas pessoas acabam se perdendo, né, com as suas profissões, porque fazem coisas, às vezes também que, depois de tudo isso, depois de uma pandemia, e como você falou, às vezes essa coisa, tanto da pandemia, ou a visão que as pessoas, que os familiares tinham, né, de você fazer uma coisa para não ser julgada, uma coisa para não perder o amor de alguém que você ama, até pelo desejo de pertencimento. Na hora que uma mulher, né, como você, jovem, bonita, né, tem que ter uma determinação interna para se mover em direção ao que você quer, é louvável. Obrigada. Mas é assim, às vezes a vida faz a gente seguir por esse caminho, né? E em Goiânia eu tinha um questionamento de olhar para outras mulheres e perceber aquela competição que sempre existiu, né, no nosso lado feminino. E eu queria, de alguma forma, que isso mudasse. Eu comecei a ver que vários movimentos estavam sendo levantados, e aqui em Natal, nessa busca, né, a energia, né, eu acredito que tudo que você foca, você atrai. Eu comecei a conectar com mulheres maravilhosas aqui em Natal. Eu tive esse desejo realizado, mulheres que se apoiam. E foi assim que eu comecei tudo, através da minha experiência com a maquiagem, como maquiadora. Eu entendi que essa marca ela precisava ser apresentada para outras mulheres, e foi aí que nasceu esse meu interesse de entender mais sobre composição, além só de maquiagem, além só de cosmético, né? E aí sim, você acaba ajudando inclusive na questão da saúde, mas principalmente também na questão da autoestima, né? Exatamente. Eu conheci uma maquiadora que ela se intoxicou através de chumbo, né? De tanto testar o batom na pele. E nesse projeto com outras mulheres empreendedoras, eu conheci uma minha parceira, Ana Karenina, que ela é maquiadora visagista, e juntas a gente tem um projeto muito bacana, que é um curso de automaquiagem visagista, que traz como mensagem: eu linda todo dia, para a mulher aprender a se maquiar, valorizando o que ela tem de bonito e não seguir uma beleza padrão, porque às vezes a gente se julga tanto, e às vezes a gente se olha no espelho e não se acha bonita, justamente por não ter aquela beleza que está sendo mostrado na internet e nessas maquiagens que geralmente a gente vê em tutoriais, né? Que bom, então você se sente nesse movimento aqui para Natal, meio que cumprindo o seu propósito de vida. Com certeza. Né? Eu queria agora, né, para encerrar a nossa entrevista, que você pudesse escolher aqui uma carta. Eu nunca vi essa carta, não, para a pessoa certa. As pessoas sabem aquilo que fazem e sabem por que fazem, porém
ignoram o efeito que produzem. Vou ler de novo. Lê. As pessoas sabem aquilo que fazem e sabem por que fazem. Então, trazendo um pouquinho, né, para essa história sua, né? Você veio aqui muito determinada para Natal, que você sabia que você tinha um propósito, você queria fazer algo, né? Então, aqui se encaixa muito a nossa conversa, né? Então, você era a pessoa que sabia o que queria fazer, sabia o que fazia, né? Porém, ignoram o efeito que produzem. Então, talvez você não tenha nem noção Isso, do eu que, acho que vem muito... do que a sua decisão em trabalhar com mulheres, em trabalhar, né, ajudando mulheres na saúde, na autoestima, você talvez não tenha nem noção do efeito que você causa nessas mulheres. E às vezes também a gente sabe o que faz, sabe o que aquilo ali provoca, né, o que aquilo ali faz, mas não muda por medo, né? E às vezes perde a oportunidade de estar seguindo algo com propósito, algo que vai fazer realmente a diferença na vida das pessoas, porque não se permite. Então, depois que eu me permiti, depois que eu emanei para o universo, que o medo poderia até existir em mim, que é um desafio estar aqui hoje. Estou com medo, mas eu vou, né? Mas vai. E, inclusive, o medo, o medo a coragem, a coragem não é a ausência de medo. Isso. É isso que a gente tem que entender. Coragem não é a ausência de medo. Tudo tem um processo, tudo tem um desafio, as dores, é só você continuar e não desistir, né? Minha linda, eu ficava aqui, ó, conversando com você ainda um tempão, mas queria lhe agradecer, né? Obrigada. Para você, assim, sua forma tão tranquila, né, de falar. A gente fica aqui, né, gente, chega a dar uma leve, não dá aquela coisinha, né, ela falando, assim, com esse jeitinho, assim, goiano, né, assim, aquela coisa assim, mas... Então, queria agradecer na sua presença, sucesso para você na sua jornada. Eu trouxe um presente também para a sua plateia, para você sortear. Um kit da Aceitou. Obrigada. Olha, tá vendo, gente, que aqui vale a pena vir para essa plateia, viu? Vale a pena vir para essa plateia. A gente vai sortear aqui no intervalo também. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? E a gente fica por aqui com mais um Mulheres Extraordinárias. Agradeço a sua participação de estar aqui comigo até esse momento. E a gente se encontra no próximo sábado em mais um programa Mulheres Extraordinárias. TV Ponta Negra. Potiguar como você.